Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado. Muito obrigada pela sua participação e sinta-se abraçado pela luz de Deus através de mais um programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, viu? É sempre uma alegria muito grande saber que você está aí do outro lado da telinha, viu? E olha, acompanhe hoje no quadro Sou Feliz o depoimento de Maria Edna Folha, que após conhecer a Seitonoi através do nosso programa, aprendeu a importância do perdão e da gratidão aos familiares. Eu posso dizer que a minha vida se resume antes e depois de ter conhecido a Seitonoi. Em seguida, fique com a palestra do preletor Carlos Alberto da Silva com o tema Vivendo a Verdade, o Bem e o Belo em Sua Família. O local onde você se encontra agora, a casa, o soalho, o terreno, é onde se concentram amor, esperança e confiança dos pais. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoi convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoi de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. A senhora Maria Edna Folha culpava a Deus pelos acontecimentos tristes de sua vida, mas conheceu a Seitonoi através do nosso programa e passou a viver uma nova realidade. Assistiu a palestras e decidiu participar de nossas reuniões, aprendendo assim a importância do perdão. Fique agora com o quadro Sou Feliz do programa de hoje. Eu conheci a Seitonoi através do programa Seitonoi na TV. Então, eu posso dizer que a minha vida se resume antes e depois de ter conhecido a Seitonoi. Antes de conhecer, então, eu tinha uma vida assim, eu sentia muito medo. Eu tinha medo pelo que poderia acontecer com a minha vida, com a vida dos meus filhos, né? Eu buscava, assim, a harmonia, né? Mas sempre encontrava discussões, né? Problemas.
E eu achava que não tinha mais jeito. Então, eu culpava a Deus, né? Eu chegava em Deus, eu chorava, eu reclamava, eu rezava, né? E nada se movia, nada adiantava. Então, como eu havia ouvido trechos da palestra, né, da Seita Onoye na TV, eu resolvi conhecer uma associação local. E chegando na associação local, né, os palestrantes começaram a falar da minha natureza divina, da minha natureza de filha de Deus, da minha capacidade infinita. Então, eu pensava assim, que eu estava aqui, né, Deus lá em cima, e se Ele tivesse tempo, e se Ele tivesse condições, Ele ia ouvir a minha oração. Se Ele não tivesse tempo, eu ia continuar falando sozinha, né? Então, através dessas palestras, eles foram falando assim do perdão. Perdão a mim mesma, perdão às pessoas, falando da gratidão, a gratidão à minha vida, a vida dos meus familiares. Eu conheço a Seita Onoye desde 2005, né? Eu fui convidada para fazer parte da diretoria da associação local. Passado mais um tempo, fui convidada para fazer parte da diretoria regional. E eu, assim, por gratidão a Seita Onoye, eu aceitei esses cargos e ajudo em tudo que for preciso. Eu tenho imensa gratidão. Eu agradeço imensamente a Deus por ter me mostrado esse caminho, ao mestre por ter me mandado esse maravilhoso ensinamento, aos preletores pela dedicação e amor, e principalmente esse ensinamento maravilhoso. Hoje eu sou mantenedora da Seita Onoye na TV, né, juntamente com muitas pessoas, e procuro ajudar de todas as formas, em profunda gratidão, esse ensinamento. Eu só tenho a agradecer a Seita Onoye, a Deus e ao mestre Masaharu Taniguchi, a todos, muito obrigada, muito obrigada. O lar é o nosso supremo refúgio, não é? É nele que o nosso melhor deve aparecer. Ele é a nossa base, nossa principal fonte de energia. Por isso, reflita se está vivendo a verdade, o bem e o belo em sua família. É o tema que a gente acompanha agora na palestra com o preletor Carlos Alberto da Silva. Palestra essa gravada em uma convenção nacional da Seita Onoye para jovens no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Vamos ver? Não é fácil controlar a emoção para que a gente consiga falar numa convenção nacional. Essa convenção, ela é muito especial para mim. Eu acredito na convenção nacional, na força, no poder que uma convenção nacional tem na transformação na vida dos jovens, porque a minha vida foi transformada numa convenção nacional também. Quando eu era um jovenzinho, quando eu só tinha 15 anos de idade, a minha vida foi transformada numa convenção. E nessa em que a gente comemora a 55ª Convenção Nacional, falar sobre a verdade, o bem e o belo em sua família é algo extraordinário. O fato de a vida aparecer repentinamente e depois desaparecer inesperadamente é um fenômeno extremamente maravilhoso. E são nesses momentos que refletimos profundamente sobre a preciosidade da vida. Vida é insubstituível. Nem dinheiro, fama ou posição social podem substituir a vida. Isso é a mais pura verdade. A preciosidade da vida, ela é tão sublime que nada pode comprar. E o professor Seitio continua ainda. É quando despertamos para a preciosidade da vida que sentimos pela primeira vez a alegria de viver. Sentimos profunda gratidão apenas pelo fato de Deus nos fazer viver. Não é gratidão apenas por esta vida fenomênica. Por trás desta manifestação de vida, aloja-se a vida verdadeira, eterna e indestrutível. É o Cristo eterno. É a natureza búdica. É o eu verdadeiro. É uma parcela da vida de Deus. E é exatamente este fato que nos faz sentir imensa gratidão. E ele diz: não podemos saborear a verdadeira felicidade se não sentirmos gratidão pela fonte da nossa vida. O local onde você se encontra agora,
a casa, o soalho, o terreno. É onde se concentram amor, esperança e confiança dos pais, dos antepassados, dos deuses da nossa pátria. E agora eu gostaria de convidá-los para uma reflexão. Não importa o tipo de relacionamento que tenha com seus pais, é certo que um dia você sentirá falta deles quando partirem. Os pais serão eternos dentro do nosso coração, mas não são eternos fisicamente. E ainda que a nossa relação com eles às vezes seja marcado por tumulto, seja marcado por dificuldade, é fato de que um dia sentiremos saudade deles. Hoje é um dia especial, porque é dia 24 de julho de 2010. Aqui sou eu. Pode não parecer, sou eu. Quando tinha 14 anos de idade, abraçado ao meu pai e minha mãe. Nasci no dia 29 de março de 1971, na cidade de Barretos, interior de São Paulo. Estes são meus pais, o senhor Luiz da Silva e a senhora Angelina Jerônima da Silva. Sem essas duas pessoas, sem esses dois seres, eu não existiria. Mas hoje eu tenho um amor e uma gratidão que não cabe dentro desse ginásio, não cabe dentro da cidade de São Paulo, não cabe dentro do Brasil, não cabe nesse planeta. O amor e a gratidão que eu sinto por eles. Eu tenho orgulho de ser filho deles, mas nem sempre foi assim. Eu já cheguei a sentir vergonha de meus pais. Eu já cheguei a desejar que eles não fossem os meus pais. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe, uma guerreira. Mas que com 9 anos de idade, ela teve que trabalhar de empregada doméstica e cuidar de mais 6 irmãos menores do que ela. Alugaram uma casa porque meus avós viviam num sítio. Minha mãe não sabia o que era carinho de pais, nem de familiares. A vida foi dura com ela. Naturalmente, ela não aprendeu a demonstrar afetividade. Não abraçava, não demonstrava carinho. E a forma que ela sabia para poder tentar fazer com que os filhos fossem pessoas decentes era bater. E batia. Eu, como mais velho, chegava a apanhar até 3 vezes por dia. Eu costumo brincar que às vezes eu apanhava de manhã, de tarde e de noite. Mesmo quando eu não fazia nada, às vezes apanhava e perguntava: por que estou apanhando se não fiz nada? Para lembrar que se fizer vai apanhar. Na verdade, eu ia aprontar de qualquer maneira. E eu aprontava. Mas eu tinha, uma revolta também pelo fato do meu pai beber tanto. Durante a semana o pai trabalhava muito. Mas no final de semana, no sábado, após o expediente, ele saía parando de bar em bar. Até que chegasse em casa, mal conseguindo segurar sobre as próprias pernas. E aquilo me causava tristeza, dor. E durante muito tempo eu briguei com eles. Até que eu conheci a Seitonê com 14 anos de idade. Seitonê salvou minha vida. Porque nessa época eu pensava que não valia a pena viver. E na verdade eu pensava na maneira de como eu deveria cometer suicídio. Mas Deus misericordioso colocou a Seitonê na minha frente. E ao conhecer o ensinamento que diz que o homem é filho de Deus, que o pecado não existe, de que a doença não existe, de que estamos aqui para manifestar e viver a glória de Deus, eu vi a minha vida sendo transformada. Eu queria muito vir para uma convenção nacional, mas na verdade não tinha dinheiro.
não tinha condições. E a minha primeira convenção nacional, o pessoal da minha regional, da minha associação local, me deram um convite. Uma jovem líder me deu a passagem dela. E ela havia dito que não poderia vir na convenção, embora ela gostasse muito da convenção. Tempos depois, eu descobri que não era verdade. Ela queria muito voltar para a convenção, mas ela soube que havia um jovenzinho que queria muito participar da convenção nacional, mas que não tinha dinheiro para pagar. E como todos também eram jovenzinhos, ela abriu mão da passagem dela para que eu pudesse vir na convenção em São Paulo. E nessa convenção, que eram de 2 dias, eu fiquei encantado com a alegria, com a vibração. E quando terminou a convenção, eu decidi: eu quero fazer parte desse movimento, eu quero ser um preletor da Seitianoye. Um dia eu vou estar onde eles estão. Eu olhando de cima, na arquibancada, e olhando o pessoal lá embaixo. E saí, sabe, disposto a isso. Naquele ano, nesse processo, eu tinha ido para a academia de Biúna. Na 3ª vez que voltei para casa, eu consegui finalmente abraçar meus pais e minha mãe e manifestar o meu sentimento de amor a eles. Das 2 vezes anteriores, eu não havia conseguido expressar o meu sentimento a eles. Eu fraquejei na última hora. No entanto, da 3ª vez, eu tive um despertar. Eu queria um motivo especial para agradecer a eles. Mas naquele seminário eu tinha despertado que só o fato de ter nascido já era motivo de profunda gratidão e eterna gratidão a eles. Mas eles, além de me permitirem nascer ao jeito deles, o melhor que podiam, eles tinham me criado até aquela idade. E aí eu entendi que eu tinha gratidão. E quando eu voltei para casa, pela primeira vez que eu que tinha de recordação, meu pai não tinha bebido naquele dia. Fiquei assustado e perguntei por que eles estavam acordados e conversando também. Meu pai respondeu que nada. Então por que vocês estão acordados? E ele respondeu: porque estávamos com saudades de você e esperávamos você chegar. Nessa hora foi fácil. Eu abracei meu pai, abracei minha mãe, pedi perdão e disse ao meu pai que eu queria que ele tivesse orgulho de mim e que eu ia me esforçar para isso. E meu pai respondeu que não me esforçasse mais, porque ele tinha orgulho do filho que ele tinha. E comecei a praticar Seitianoye, verdadeiramente. Naquele ano, a gente começou a trabalhar para trazer um ônibus para a Convenção Nacional. Seria a minha 2ª Convenção Nacional. Era o ano de 1987. Mas havíamos descoberto também que meu pai estava doente. Um câncer que insistia em continuar se alastrando pelo corpo dele, embora todos os dias fizéssemos oração. Para que a gente pudesse trazer esse ônibus para a convenção, nós decidimos na associação local fazer marmitex nos finais de semana e vender nos domingos, em feira livre e através de encomenda. E com o apoio da Associação Pomba Branca, nós começamos então a fazer numa semana arroz carreteiro, que aliás é minha especialidade na culinária, e galinhada, que é a minha 2ª especialidade. E a gente fazia mais de 300 marmitex. Eu ia para a feira, tinha vergonha de ficar gritando: ô Dona Maria, leva essa marmita! Mas diziam que eu tinha que ficar gritando. Como na Seitianoye a gente aprende a superar os desafios, foi meu primeiro contato de falar assim em público, foi na feira livre, para vender marmitex. Na medida em que a gente ia trabalhando, ia ficando concreto aquele sonho daquele ônibus. Mas em contrapartida em casa, quando chegou no mês de julho, o meu pai foi piorando muito mesmo. E quando chegou na semana que o ônibus saía para a Convenção Nacional, meu pai teve que ser internado. Passou o resto da semana, segunda, terça, quarta-feira, internado. Quinta-feira eu fui visitá-lo e soube que ele tinha melhorado.
E veio aí uma expectativa, uma esperança que ele fosse ficar curado. Mas meus familiares, minhas tias avisaram que aquela melhora era a melhora da despedida, que eu teria que ser forte. Embora recusando aceitar isso, eu entrei no quarto e olhei para meu pai. Gente, ele estava lindo. Parecia que havia engordado da noite para o dia. Não parecia mais que ele só pesava 27 quilos. E ele estava sorrindo. E olhando para ele olhando para mim, de repente, depois de me contemplar, ele fechou os olhos e colocou uma mão no peito, a outra também, e levantou o dedo para cima. Eu entendi o que ele estava dizendo. Não queria chorar, mas as lágrimas vieram. E ele pediu para que eu enxugasse as minhas lágrimas. E repetiu o gesto novamente. Dei volta, fui até a cabeceira e beijei-lhe a testa. E chorando eu pedi para ele: não diga isso. Não é justo. Eu briguei contigo a vida inteira. E você vai me deixar agora? E ele sorrindo, pediu para que abaixasse a cabeça. E ele sussurrou aos meus ouvidos: você esqueceu, filho? O pai nunca vai morrer. Eu sempre vou viver. Quando você sentir saudade do pai, feche os olhos e pense em mim. E eu vou estar te abraçando nesse momento. E fui embora. À noite veio a notícia que ele tinha piorado. Fizemos oração. Na Sutra Sagrada, no final da chuva de néctar da verdade, está assim escrito: em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque a essência do homem da vida do homem é vida e jamais lhe ocorre a morte. Eu entendi que meu pai verdadeiro nunca morreria, porque ele nunca adoeceu. Meu pai verdadeiro, ele viveria para todo sempre. E pela primeira vez eu consegui orar, talvez da maneira mais correta, como nos ensinou Jesus Cristo: Deus, seja feita a tua vontade. A vida de meu pai está em tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E de madrugada veio a notícia que papai havia descansado. É uma sensação complicada. Só quem já passou por isso sabe. Às vezes, quando eu brigava com eles, quando criança, eu tinha alguns pesadelos. Às vezes eu sonhava que ele tinha morrido, ou a minha mãe tinha morrido. E eu acordava assustado e ia querendo ir até o quarto. E quando eu chegava no quarto para ver se eles estavam respirando, e quando a barriga levantava, eu voltava aliviado, feliz porque eles estavam vivos. Fechei os olhos novamente e pensei: estou sonhando. Eu vou acordar e vai estar tudo bem. Mas fechei os olhos, abri e já escutava meus irmãos chorando, minha mãe chorando. Eu era o único que era Seichonoye, filho mais velho. Uma voz me disse: levanta e assume o seu papel de homem da casa agora. Agora eu era o homem da casa. Eu tinha que ser o forte. Levantei e uma força misteriosa, mas poderosa tomou conta de mim. É Deus, eu tenho certeza. E me deu força para dar sustentação aos meus familiares. E no velório eu tive o apoio de toda a família Seichonoye. Todos. Só que era o dia que saía o ônibus para a nossa convenção nacional. E apesar disso, os jovens me davam assistência. E a gente, quando chegou no último instante em que fechamos o caixão do meu pai, antes que fosse fechado, eu segurei a palma de mão do meu pai. Estava gelada. Mas 1000 coisas veio na minha cabeça naquele instante. Toda a nossa vida. Muitas brigas, discussões, decepções. Mas veio aquele ano e pouco, desde que havia conhecido Seichonoye, minha relação com ele
havia mudado. E foi lindo aquilo que eu senti. O amor, a gratidão, a alegria de ter chamado de melhor amigo o pai que um dia eu senti vergonha, mas que agora eu tinha orgulho de ser filho dele. E me veio o pensamento que eu devia tudo isso a Seiichi Onoye. E agradecendo então ao mestre Masaharu Taniguchi, tomei 3 decisões diante de meu pai. Primeiro, vou vencer na vida. E a minha forma de homenagear o meu pai vai ser um vencedor. Falei para ele, você vai ter orgulho, pai, de mim. Minha mãe também. Prometi a ele que ia fazer minha mãe feliz. E terceiro, que eu ia dedicar minha vida para esse movimento, para que pudesse transmitir o ensinamento que diz que o homem é filho de Deus e que todos os pais e filhos devem viver em harmonia plena, como eu aprendi e venho vivendo a minha vida. Ou seja, ontem completou 23 anos que o meu pai se foi. Mas faz 23 anos que a minha vida é dedicada a esse movimento que salvou minha vida. Com a certeza de que somente fatos e situações boas acontecerão na sua vida, viu? E olha, orar coloca em nossas ações uma poderosa força invisível. Então, fortaleça-se agora em nosso momento de oração. Oração para despertar a felicidade suprema. O universo é de Deus. Deus está diariamente produzindo coisas novas através de sua infinita sabedoria. Por isso, o universo progride, renasce e rejuvenesce constante e eternamente.